Que papelão é esse presidente do Corinthians, Augusto Melo? Fazendo seus torcedores passar a maior vergonha, e o Corinthians mais uma vez passou uma vergonha, pagou um mico tremendo. Para mim, a maior vergonha já de 2024. O que esse pessoal do Corinthians, o que essa nova administração do Corinthians está passando vergonha. E o pessoal, os corintianos lá da Rádio Energia 97, falaram sobre esse mico que eu vou trazer aqui para vocês, o que aconteceu. Porra, os caras anunciam um jogador todos os dias, mas não assinam contrato. Anunciam patrocinador milionário, dizendo que esse novo patrocinador iria pagar a multa do patrocinador antigo, mas é tudo mentira. Quem vai pagar é o Corinthians, quem vai arcar é o Corinthians. E o pessoal lá da Rádio Energia 97 tiraram o maior barato com os corintianos de lá da Rádio Energia 97. Eu vou trazer para vocês aqui, este corte tá sensacional, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Lembrando que créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá da Rádio Energia 97. O corintiano Mano e companhia, olha só o mico que esses caras pagaram, e os outros torcedores que lá também fazem a rádio de Palmeiras, Santos, São Paulo. Olha só o maior barato que eles tiraram da cara do Mano e dos outros corintianos que lá estavam. Confere só. Agora sim. Presidente do céu. É, a palhaçada, chegou a palhaçada. Eu acho que, sabe aquele meme que você tira a máscara e é o Duílio? Eu tô Chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o Duílio. Ô, mano, eu nunca vi hein? um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Tudo, eu já vi um na presidente da República que ele não sabia de nada. Esse também não sabe nada. É porque ele não. O pior é que ele fala que sabe. Porque ao contrário do. Esse aí afirmou. Né? Afirmou várias coisas que a gente vai falar aqui. Vou começar pelo patrocínio. Oi, Sombra, boa tarde. Só não cita os nomes. Boa tarde. Vamos lá. Mano, no patrocínio que foi anunciado, né? Aquele de 320 milhões, sei lá por quantos anos e tal. Ali na entrevista coletiva... Não, era 360 milhões, Motinha, com mais 10 pela assinatura do contrato. O total era de 370, Isso. 120 por ano. Então, nesse anúncio, o presidente chegou lá e falou o seguinte, quem pagaria a multa seria o novo patrocinador, né? E hoje se descobriu que isso aí, eu acho que ele estava emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões pro ex-patrocinador, né? Que coisa, hein? Do nada apareceu Pra falar a verdade, Motinha, barrigada mesmo. Barrigada porque... Ai, me confundi. Me confundir, irmão, 20 num milhões? boleto de 20 conto. Meu Tava Deus, no boletim de 200 reais. É um Exato, boleto pô. de 20 milhões. Então, mas com relação a isso aí, Bento, se a gente parar pra ver, teoricamente, o novo patrocinador, ele arca, com a metade dessa rescisão. Porque ele dá pro Corinthians ali um bônus, um aditivo ali pela assinatura do contrato de 10 milhões. Então o Corinthians teria que arcar com mais 10 milhões e aí dar continuidade aí na nova parceria, que aí o Corinthians receberia 120 por ano. Mas de fato é mais uma barrigada do Augusto Melo. Isso não pode acontecer, né, Motinha? E mais uma, né, também agora, vamos falar que hoje saiu agora no final da tarde. Nossa, essa aí... Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho, que já Ele tinha estava até mudado treinando... de nome pra vir jogar no Matheus Corinthians. França, né? França? Matheus França. Isso. E aí desistiu, o rapaz já estava treinando lá no Corinthians, né? E aí tinha entrevista e o presidente da entrevista falando que ele estava contratado. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians estavam discutindo há dias, né? Porque o Corinthians não concordava com alguma... que o Corinthians cria cláusula de pagamento de vitrine, né, mano? E cláusula para... Em caso de venda. Em caso de venda. Não queria liberar o jogador por qualquer proposta, né? Queria que tivesse esse contrato. E também queria um preço fixado com opção de compra ao fim do empréstimo. Coisa que o Flamengo não aceitou, né? Então viria empréstimo de 1 ano e aí depois acabava e o Corinthians se dane, né?
É isso que o Corinthians não aceitou. Então, Motinha, são 3 tópicos aí. Vamos lá. O primeiro, taxa de vitrine, caso o jogador fosse vendido. É justo. Ué, o Corinthians tá tendo um jogador ali que tá sendo exposto dentro do seu clube. É natural que se houvesse uma venda por parte do Flamengo, o Corinthians teria que ser, talvez, aí agraciado com algum valor, sendo que ele poderia perder um jogador que tem um contrato com ele, mesmo que seja de empréstimo. Então, nesse ponto, o Corinthians está correto. Segundo, passe fixado no final do término do empréstimo. É outra questão também que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o jogador veio. Quando você já, vamos conversar, pô, quero o Mateuzinho. Isso aí já tinha que estar tudo em contrato. Como é que você traz um jogador? Quer dizer, alguns dirigentes estúpidos, eles aceitam isso. De você trazer o jogador, aí no término do empréstimo o cara vem e estoura aqui, aí você não sabe quanto custa. Aí você quer contratar, aí você fala, ô cidadão, agora eu quero contratar o Mateuzinho, por exemplo. Ele foi muito bem aqui. Se você já tivesse estipulado isso quando ele veio, ele poderia, sei lá, custar 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, já que o Flamengo ele só tinha 50% do atleta e os outros 50%, salvo engano, é do Londrina. Aí o Flamengo ele chega no final, pô, Mateuzinho, o melhor lateral do brasileiro, convocado para a seleção, mas vai de 5 eu quero 10. Então, essa flutuação não pode existir. É igual quando você vai fechar um contrato em dólar. Você tem que ter um câmbio estipulado, porque numa dessa o dólar vai lá para 8, 10 reais, você se ferra. Então essa situação não pode, hipótese alguma, existir. E a outra questão, Motinha, era com relação ao Flamengo solicitar o jogador de volta a qualquer momento do contrato. Sim. Sem o Corinthians ter absolutamente ingerência nenhuma. O Flamengo ligou que é o Mateuzinho, volta Mateuzinho. Tá errado, velho. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians não é barriga de aluguel, e o Corinthians não tem que se curvar a esse tipo de sujeito, a esse tipo de situação. O Corinthians tem que chegar e realmente se impor dentro de uma condição que ele não pode, em hipótese alguma, nem admitir um contrato desse. Esse contrato não podia nem vir pro Corinthians como rascunho. Nem como rascunho. Amadorismo, imagina, né? então. Exato, Portugal. É ser muito juvenil. E é por isso, velho, que eu volto a falar aqui. Eu gosto do Augusto Melo, é um cara aí que mostrou boas ideias, ele tem boa intenção, mas de boas intenções, o inferno tá lotado. O inferno tá cheio. O Corinthians ele não pode ter amadores comandando o futebol do clube. O Corinthians ele não pode ter amadores em esfera nenhuma do clube também. Esse tempo já passou. O Corinthians hoje é um dos times aí que tem a maior marca da América do Sul, velho. Um dos maiores clubes do continente. Chega de presepada, chega de amadorismo, chega de gente juvenil tocando o comando do clube, em qualquer setor. Não pode ter Juvena no jurídico, não pode ter Juvena no marketing, não pode ter Juvena no departamento médico e não pode ter Juvena no departamento de futebol também, seja no cargo de executivo ou na cadeira de presidente. Não dá para Augusto Melo cometer erros e equívocos como ele cometeu. E tá cada vez mais claro que o Rubão vai ficar, né, mano? Parece. Mas esse é o maior erro de todos, Mota. Esse lance do Veríssimo, quando ele entrega um contrato pro jogador, o jogador fica enrolando ele, treinando como titular sem assinar um contrato, e o próprio presidente dando já como certa a permanência dele, sem ele ter assinado o contrato, já demonstra que falta, de fato, um cara ali no mercado, no meio, que tem essa expertise de falar, o cara tá enrolando a gente, tá de brincadeira, ô Veríssimo, senta aí, vamos conversar olho no olho. Por que você não assina o contrato? Porque... Não, irmão, é agora, a caneta tá aqui, ó. Vai assinar, se você não... enquanto você não assinar o contrato, você não volta pro campo, vai treinar separado. E mano, mas ele era atleta do Corinthians ainda, ele tinha contrato até o meio do ano. Fato que ele tinha contrato até o meio do ano. Só que o grande absurdo, Sombra, é o Corinthians, mesmo tendo pago, tá? Que ele amortizou a dívida que ele tinha para receber do Benfica, ele usou o seu próprio recurso pelo empréstimo do Veríssimo. E se o Veríssimo quisesse ter ido embora, se quisesse ter ido embora do Corinthians, com 2 semanas que ele estava aqui, ele poderia ter ido. Esse BO não é do Augusto, quem fez esse contrato foi o do Duílio. Mas é o Corinthians, eu tô falando aqui, não tô falando de Duílio, não tô falando de Augusto, tô falando de Corinthians. Não dá pra ter esse tipo de amadorismo dentro do clube. Mano, você inclusive, porque tem aí uma das melhores e mais impressionantes participações dentro da televisão brasileira no SBT, você, assim, se um dia cair a audiência da Praça é Nossa, vocês podiam fazer lá, Boletim Corinthians, todo dia no lugar da Praça é Nossa. Porra, a audiência vai ser maravilhosa, porque o Corinthians virou comédia. Não, e tem mais uma hoje, Sombra, é bizarro, é bizarro. O mano é um grande de um hipócrita.
Porque ele recentemente, quando viu a pequena luzinha, que não é pequena, é grande, mas ele falava assim, a luzinha não tem time. Aí ele fala assim, nós, grandes da capital, temos que nos reunir e fornecer jogadores à Portuguesa. Então agora eu convoco vocês, São Paulinos, palmeirenses e santistas, e até por que não, torcedores da Lusa, vamos emprestar dirigentes pro Corinthians. Olha. Leila Pereira. O Castanheira pode... Atenção, a Leila fica um mês, aí vai o Casares fica um mês, o Castanheira vai lá e fala assim... Vai ficar um mês, vai passar a mão na bunda do Melo e vai ficar lá. Vai ensinar o Melo a trabalhar. Aí é o seguinte, o Palmeiras empresta a Leila um mês, o São Paulo empresta o Casares um mês. O Marcelo Teixeira vai um mês. Até o Marcelão. E o Castanheira vai lá assim, Melo, eu tô na segunda, mas eu sou o cara. Chega lá. Tem experiência, tem experiência. E aí, pode emprestar o Presuntinho também um mês. A gente empresta lá o Rui Costa um mês também. Eu não sei. Empresta qualquer cara que tá de dirigente lá na Portuguesa pra contratar jogador. Qual é o qualquer cara? É o Joaquim Manuel? Empresta também. Vai o Castanheira, vai Vamos lá emprestar. Vamos salvar o Coelho, velho. É verdade. Olha, nem na várzea você promete um jogador. É a barrica da competência. Não, isso aqui trazer o cara treinar e depois tem que ser dispensado. Manda o cara vir. Aí o cara fica lá no CT, parece um mané. Tava treinando com a camisa. Fica lá treinando, o cara todo empolgado e não paga, E você velho. dá armas pro time que você contrata te extorquir, porque o cara fala, o jogador já tá lá mesmo, eu posso pedir o que eu quiser agora, porque senão vai ficar ruim na empresa. Isso. E eu vou te enfiar porque ele faca, deu entrevista véio. até no jogo aberto, o presidente do Corinthians, falando assim, não, o Mateuzinho está contratado. Contrataram fazendo os exames. É o que eu falei. Quando você. Meu Uma vez é acidente. Olha. 2 vezes fala, tudo bem. Agora, se virar corriqueiro, perde a credibilidade. Há 2 semanas o Mano falou assim, vem cá, pega essa visão. Aí o time que vai ser campeão. Pega o time que vai ser campeão. Aí ele falou, mas peraí. Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo. Eu sou o mais rico, eu sou o mais rico, Ele falou, ele falou. não, Fagner não. Sou o mais rico. Mateuzinho, que é bom. Mateuzinho, que é bom. Vai fazer sombra Não, mas no o Fagner voltou, não. Mas o Fagner voltou a milhão, velho. Voltou a milhão. Voltou a milhão. Essa partida que o Fagner fez aí no Campeonato Paulista, na estreia, contra o Guarani, o Fagner foi um dos melhores em campo, gente. Tanto que a assistência aí do gol do Romero foi um cruzamento do Fagner. Mas, ô Sombra, há 2 semanas, um pouco menos, a realidade do Corinthians era outra, cara. É igual, por exemplo, o tsunami. O tsunami, Sombra, a meia hora antes dele acontecer, tá todo mundo na praia curtindo, tirando foto, A realidade, irmão. mano, não era outra. O teu presidente contou uma realidade que não era. Não, mas, ô Sombra, a partir do momento que o né? presidente... Mas é que tá, a partir do momento, RG, que o presidente, ele me anuncia um patrocinador, pagando ali o que ele falou que ia pagar. E falando, esse aqui, Veríssimo, é a primeira contratação do ano, é a permanência dele. Cara, na boa, eu tô pensando que o contrato já tá assinado, a porra toda, porque o presidente de um clube... Mas aí que tá, Sombra, é o presidente falando, é a versão oficial do clube. Não é, olha, eu ouvi dizer... Não, o presidente que falou numa entrevista. A partir do momento que a gente não tá sabendo do que tá acontecendo e o presidente fala isso, você compra a ideia. A partir do momento que, por exemplo, o Mateuzinho tá lá, fotografado, andando de bike já no CT do Corinthians com a camisa do clube, eu falei, já tá contratado. Eu não tô sabendo que o contrato tem essas cláusulas, se o Flamengo quiser tem que mandar de volta na hora. Olha, se o Flamengo vender, não tem taxa de vitrine. Olha, o contrato não tem valor estipulado. Eu tô pensando que quem fez esse contrato, ou pelo menos quando você aceita a vinda do jogador para cá, você já negociou isso anteriormente. Você não pode deixar para negociar isso depois que o jogador já tá treinando no clube. Não tá na hora do Corinthians ter um presidente profissional? É tipo que nem síndico. Quando você não arruma um síndico bom pro teu prédio, Contrata a você tem que empresa, contratar um síndico profissional. Tem que contratar um síndico profissional pro Corinthians, gente. Tem que contratar... Não, mas, ô Sombra, eu não acho que precise de um presidente aí profissional, no caso aí um síndico profissional. Eu só acho que você precisa delegar poderes e competência para quem de fato precisa delas. Mas vocês não têm. Mas vocês não têm esse tipo de gente lá dentro. Cara, tô falando, cara, esse presidente já começou tudo errado. E o Mano tava empolgadíssimo. O Mano, lá no programa do Benja, o Domingol, elogiou o Augusto Melo. Augusto Melo, eu tô confiante, você é o cara, eu tô feliz, tô acreditando. E olha só o papelão que esse novo presidente do Corinthians vem fazendo o time paulista passar, já nesse início de 2024. Primeiro começou com
com aquele devaneio dizendo que iria contratar o Gabigol, né? Aí depois agora a questão do Fausto Vera, que foi embora, ó, vazou. Aí disseram que, não, vamos contratar, vamos querer o Mateuzinho como empréstimo. O Mateuzinho já estava treinando no Corinthians. O Mateuzinho já trajado com a camisa do Corinthians no treino. O que aconteceu? Vai voltar para o Flamengo. Olha, cara, que absurdo. Um bando de amador dentro do clube paulista do Corinthians. Aí a torcida, ao invés de ficar chateada com raiva dos que estão lá dentro, dessa nova diretoria, ficou com raiva de mim, porque eu falo a verdade. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem que abrir o olho, cara. E não é à toa que esse presidente do Corinthians era chamado de Pinóquio, é chamado de Pinóquio, né? Então tá dando jus aí o apelido. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flash. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.